começar a minha palestra aqui falando sobre o que é imposto e quero pedir licença para vocês para a gente fazer uma pequena viagem. Esses dias eu estava conversando com um amigo, inclusive uma pessoa do meio muito estudiosa, não quero revelar aqui o nome dele, e ele disse assim: Evandro, essa questão tributária, eu não estou muito acostumado a esse negócio de imposto, estudar isso, o meu negócio é outro, e eu queria entender isso desde o começo. Explica para mim, como se eu estivesse começando a ver o imposto agora, para eu entender essa questão da reforma tributária, que eu acho que é mais fácil eu começar lá do comecinho, para eu poder captar em que momento nós estamos. E foi uma conversa tão boa que eu resolvi trazer isso de uma maneira um pouco diferente aqui para vocês. Gostaria de convidá-los aí a fazer então uma pequena viagem comigo, porque nós estamos aqui na escola, estamos falando da Escola da Magistratura, estamos falando da ENOR, e para que a gente faça essa viagem muito rápida mesmo, e depois o nosso caríssimo Dr. Zopum possa fechar com maestria, quero convidar vocês então a fazer esse exercício, voltar um pouquinho para a escola comigo, doutor. Pode ser? Vamos voltar um pouquinho lá na escola? Bom, eu estudei a minha vida inteira em escola pública, né? Estudei numa escola de freira, lá em Curitiba, na Escola Estadual Santa Cândida, era uma escola de freira. Quando eu estudei lá, a gente tinha que escolher, na nossa sala, um representante de turma. Alguém passou por essa situação aqui de ter que escolher na sala um representante de turma, não? Alguém aqui já foi representante de turma? Olha aí. Então eu tenho que cuidar com o que eu tenho que cuidar com o que eu falo, hein? Então vamos lá. A gente escolhia um representante de turma, não é? E ganhou alguma coisa por ser representante de turma, doutor? Era remunerado, não? Não, né? Admiração das meninas. Era, olha aí. Então era bem remunerado, muito bem remunerado, não é verdade? Mas às vezes o representante de turma não tinha essa grande remuneração que o doutor tinha de admiração, porque era um amigo que acabava sendo um fiscalizador. Por quê? Pelo menos lá na minha escola, o que o cara, o colega ou a colega acabava virando? Um cara que fiscalizava a gente. Escuta, fez a lição de casa, o professor entrava e quem ia revisar o caderno da gente era o representante de turma. Quem ia ver se você tinha entregue um trabalho, precisava sair e acompanhar o cara para a diretoria, era o representante de turma. E tinha a parte pior de todas. Ele roubava um trabalho que era... A professora escolhia por merecimento. Na hora que você elegia um representante de turma, só ele apagava o quadro. Isso era sacanagem. E você votou no cara para ele roubar esse negócio teu que era de apagar o quadro de vez em quando. Muito bem. Só que o colégio começou a perceber que esse negócio do representante de turma era bacana, porque dava dinâmica para o professor e ajudava a turma, de certa forma, a cumprir algumas coisas que o professor sozinho não conseguia fiscalizar, certo? E o colégio cresceu e os professores falaram: nós precisamos de mais representantes. Então estabeleceram o seguinte: como a sala agora tem 50 alunos, vamos fazer assim, vamos fazer 5 representantes. Cada representante cuida de 10 alunos, vai ficar legal. Beleza. Foi lá o professor de matemática, fez lá um cálculo para quando a sala era menor, quantos representantes precisavam, e os alunos votaram. Alguns acharam bons, outros nem tanto, uns votaram, outros não votaram, mas enfim, escolheram lá os 5 representantes. Mas o que aconteceu? Esses caras começaram a fiscalizar não só os cadernos, mas começaram a fiscalizar se quem estava na sala estava prestando atenção na aula, estava conversando, estava colando. Representante de turma, estavam trabalhando. O que aconteceu com a nota desses caras? Começou a cair. Começou a ter problema. Ninguém queria ser representante. O representante começou a ter problema porque aí ele virou um idealista e aí o povo começou a dizer o seguinte: não, nós precisamos ajudar o representante. Vamos fazer o seguinte? Vamos estabelecer uma regra. 10% da nota de cada aluno vai para o representante. Para ajudar o representante, ele está trabalhando com os alunos. Pronto. Começamos a criar um imposto. Um imposto de renda, sobre o trabalho do cara. Sobre aquilo que ele produzia, 10% ia para o representante. Então é isso.
A criação de um imposto começa dessa forma. Então o aluno começou a perceber o seguinte: bom, agora para eu ficar na média, que é 6, eu não posso mais tirar 6. Eu preciso tirar 6 e complementar com esses 10%, que eu preciso passar para o representante, senão nem na média eu fico. E aí começou aquela confusão, mas eu não quero representante, enfim. Confusão armada ou não, está estabelecido que eu sou obrigado a recolher os 10% para o representante. Muito bem, ótimo. Mas a escola começou a perceber que esse negócio começou a funcionar bem. O representante trabalhava direitinho e o sistema foi melhorando. E a escola percebeu o seguinte: pô, precisamos de um representante agora para a escola. E essa história do representante foi aumentando para a escola, o representante que representava a escola fora da escola, para o governo, para a área federal, e foi aumentando os representantes. Só que aí esses outros representantes também precisavam de remuneração. Beleza. Começaram a aumentar. Mas não tiraram daquele representante, obrigaram a ele a estudar um pouco mais, melhoraram a questão ali para ele fazer um estudo. Não. Começaram a ir lá no aluno e dizer: bom, agora não é mais 10%, é 12%, é 13%, é 15%. Isso é aumento de carga tributária. E a hora que você faz isso, você estimula alguém a querer ser representante e desestimula quem está estudando. Quem está estudando fala: pô, mas daqui a pouco, se eu tirar 10, eu não fico na média. Se continuar esse aumento, vira uma loucura. E o que começa a acontecer? As pessoas começam a não estudar. Começam a fazer outra coisa e começa a gerar o quê? Informalidade. E começa a gerar um monte de problema, porque se eu tenho informalidade, não tenho gente estudando, não tenho gente contribuindo, não consigo manter o sistema. Entendem o problema? Entendem o problema do imposto, do aumento da carga tributária? Aonde estoura o aumento da carga tributária? Em quem está efetivamente trabalhando. Muito bem. Então a gente viu como é que, de uma boa intenção, a gente acabou gerando um imposto, que também era uma boa intenção, mas a gente criou uma máquina, essa máquina precisava de ser sustentada, e sustentar essa máquina acabou não sendo viável ela própria se sustentar. A gente foi inchando essa máquina e foi trazendo isso para quem produzia de verdade, até que chega um momento que você desestimula quem está produzindo de verdade. O que eu preciso fazer? Preciso trazer essa galera de volta. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma reforma tributária. Vou fazer uma reforma de nota. O que eu vou fazer com essa reforma? Bom, vamos pensar. Se reuniram lá e pensaram no seguinte formato. Bom, a partir de agora, nós vamos privilegiar também o cara que estuda. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos criar um corte de nota, seja lá 7. Então o cara vai tirar 7, isso aqui vai para uma nota nacional. O que ele tirar acima disso, vai computar para o ano que vem. Então o ano que vem não sai de 0, sai de 3. Olha que legal. Só que é o seguinte: ele não pode colar. Se ele colar, o cara que deixou ele colar também vai ficar com 0. E aí ele começa a ter problema. Ou seja, a gente começa a fazer com que o sistema se autofiscalize. Por quê? Se eu vou querer estudar, porque eu quero ter uma vantagem para o ano que vem, porque eu já estou no meio do sistema, eu preciso fazer isso. E eu não quero que o cara cole de mim, porque se ele colar de mim, eu também vou ter prejuízo com esse negócio. Então a reforma tributária é mais ou menos isso. Olha, tudo aquilo que você comprar, você vai ter um direito a crédito. Tudo aquilo que você comprar, você vai ter um direito a crédito. Então, bora. O sistema começa a se autorregularizar. Você vai ter que cobrar da pessoa que ela te forneça a nota fiscal. A reforma tributária, assim como para os alunos, é para todo mundo? Não. Os alunos é só para quem está matriculado. A reforma tributária é só para quem está no sistema, contribuinte do IBS e do CBS. Bom, para implantar esse sistema de nota na escola, na reforma, é fácil? Dá para implantar isso de uma hora para outra? Dá. Tem colégio que tem AV1,
tem AV2, tem colégio que a nota é 7, tem colégio que a nota é 6, tem colégio que a nota é 5, tem colégio que o sistema de avaliação não é por nota, é por, sei lá, eu por quê. Aí você precisa alinhar tudo isso. Então, você cria uma regra, e no meio dessa regra, você tem que ter um período do quê? De adaptação. Ocorre que nós estamos na nossa reforma tributária em qual período? No período de adaptação. O que ocorre também? Que dentro da nossa reforma tributária, neste período de adaptação, muitas vezes nós estamos preocupados com tudo o que vai acontecer nessa questão. Tipo, poxa vida, mas o meu estado é assim, no meu município é assim, eu não consigo emitir a nota, o meu sistema não funciona. Gente, a nota fiscal, a lei complementar 214, ela nos coloca como contribuintes, ou seja, como alunos aí dessa escola e desse sistema da reforma tributária. Neste sentido, nós precisamos, ela criou uma obrigação, emitir a nota fiscal. E o que ela diz? Emitir a nota fiscal desde que o município nos dê condições para emitir essa nota. Porque ela criou um sistema nacional. Então, lá no sistema nacional, no ambiente nacional, eu posso emitir a nota fiscal. Agora, aonde eu acho que a lei ela flexibilizou algo que complicou com a contabilidade, complicou com os cartórios, complicou com todo mundo. Permitiu que o município que tivesse o seu emissor fizesse essa emissão e comunicasse ao nacional. Isso aí arrebentou todo mundo. Porque aí o município lá disse assim, não, vai ser pela minha regra. E aí a regra do município depende da interpretação do município. Aí vai lá o município e diz o seguinte, não, eu entendo que é por CPF, eu entendo que é por CNPJ, eu entendo que tem que ter o campo do ISS, eu entendo que tem que ter o campo não sei do que, eu entendo que tem o repasse, eu entendo que não tem o repasse. E aí começou o problema. Então, veja bem, eu estou lá na Lai Cartórios, fazendo 22 estados, e vejo o grande problema. Primeiro, a maioria dos sistemas não estão preparados para emitir a nota fiscal para vocês. Os sistemas de vocês do cartório. Quem emite essa nota fiscal não é a contabilidade pode auxiliá-los a fazer o cadastro. Ou, e muitas vezes, como nós fazemos lá, fazemos o cadastro e mandamos o XML para o nosso cliente para que o sistema dele, a partir dali, possa fazer a emissão, o sistema, o que ele vai utilizar para fazer. Muitos municípios estão tendo entendimentos diversos. E neste momento nós temos que entender, estamos em fase de teste. Essa fase de teste, a única obrigatoriedade que nós temos é emitir a nota, quando possível. Lá o nosso município, nós conseguimos fazer o cadastro e emitir a nota. O município tem uma lei municipal dizendo que é pelo CPF. Não tem como a gente brigar, não é? Tem um pronunciamento do comitê gestor dizendo que vai aparelhar todo mundo por CNPJ. Inclusive, todo mundo que exerce uma atividade empresarial sujeita ao IBS, CBS, vai ter que, a partir de julho, pedir uma inscrição no CNPJ para fazer o controle. Eu entendo que quem já tem a obrigatoriedade do CNPJ já deveria fazer esse controle pelo CNPJ. Tem vários questionamentos atrás disso. Eu acho que depois o Dr. Zocum pode elucidar bem isso para vocês. Mas, se o município está dizendo nesse momento que você tem que emitir a nota pelo CPF, emita a nota que você está cumprindo a exigência atual, que é emitir a nota fiscal. Alguns municípios habilitaram na nota fiscal a possibilidade de você informar os seus repasses. Legal, se esse campo tiver habilitado, você vai lá e informa aquilo que é repasse e vai sobrar a base de cálculo, né, exatamente do que é emolumentos. A maioria não habilitou. Então, quando você informa, a nota vai estar lá o valor total. Correto?
Vai ter que informar sim. Aí o município vai querer cobrar o ISS pela nota fiscal. Isso já beira maldade. Por quê? Houve alteração no ISS? Houve alteração na base de cálculo do ISS? A reforma tributária tratou de alteração da base de cálculo do ISS ou mudou a forma como vocês recolhem esse ISS para a prefeitura, como vocês retêm esse ISS do usuário de vocês? Não. Ela não fez isso. Então, recolham o ISS pela base de cálculo que vocês vinham recolhendo no ano passado. Não entrem nessa, emitam a nota e briguem com o município, notifiquem o município de que não houve alteração no ISS. Ou seja, muitos municípios mantiveram o formato antigo de recolhimento do ISS, mas muitos não, muitos já querem, viram a possibilidade de que a nota fiscal ia de valor cheio e já querem cobrar de valor cheio. Então, vocês têm que notificar, tem que ir lá a contabilidade refazer esta base de cálculo e emitir o valor correto, nem que vocês tenham que brigar efetivamente com o município, recolher o valor correto aí em juízo, mas não vão pagar imposto sobre valores que não são tributáveis. Tá? Então, essa é uma dica atual. Então, o que eu tenho para trazer para vocês de realidade? Muitos municípios não fizeram adesão ao padrão nacional. Não fizeram adesão ao padrão nacional e ainda não estão preparados para a emissão da nota fiscal. O que vocês vão fazer? Notificar o município. Tem que fazer uma notificação para que você possa se resguardar. Alguns municípios já estão preparados, porém, você não consegue retirar os repasses. Emite a nota fiscal, mas remonta a base de cálculo e recolha o ISS como você sempre recolheu, porque não há alteração na legislação do ISS. Inclusive, o ISS vai acabar. Né? A hora que se estabelecer definitivamente, a partir de 2027, 2028, até a consolidação da reforma tributária, nós não teremos mais o ISS. Né? Ele vai estar dentro do IBS e do CBS. O mais importante trazer para vocês aqui, sobre nota fiscal. Olha, gente, eu acho que de base do que eu tenho visto de dia a dia, é isso. Né? Municípios que têm entendimento do CPF, vai fazer por lá, não tem como você brigar pelo município ficar sem emitir a nota, porque a obrigatoriedade é emitir a nota. Punição, ainda não temos punição, né? Não tem regulamentação para cobrança de qualquer tipo de multa, mas a obrigatoriedade de emitir a nota de acordo com o que o seu município. Se o seu município já tiver aderido ao padrão nacional, levantem as mãos para o céu, porque você já consegue emitir a nota e validar ela no padrão nacional. Tá? Eu acho que dessa minha fala, nós conseguimos passar aqui rapidamente pelo que é imposto, né? Criamos aqui de uma boa ideia um imposto, criamos uma máquina que acabou ficando insustentável, tivemos que realizar uma reforma tributária, que é mais ou menos o momento que nós vivemos hoje, mas eu queria deixar uma mensagem para vocês. Se preocupem efetivamente com aquilo que está sendo exigido de vocês neste momento. No mais, procurem a ANOREG, a ANOREG vai comunicar com a ANOREG BR, com as demais instituições, CNR, porque estas sim estão criando comissões, estão discutindo as particularidades do setor extrajudicial com a Receita Federal e com o comitê do IBS e CBS. Por quê? O setor extrajudicial é muito grande, ele tem muita particularidade. Nós estamos falando de estados, por exemplo, que tem o Sincase, nós estamos falando do RCPN, né, que tem o recebimento de atos gratuitos. Então, a emissão da nota começa a ficar confuso em algumas situações, como que você emite, para quem você emite. Então, isso está sendo discutido através de uma comissão própria que representa a classe como um todo. Então, este é o momento em que a classe tem que se unir em torno da reforma tributária e os principais questionamentos
levar para que a entidade de classe, com força, né, de representatividade, possa traduzir essa reforma tributária para que ela vire ou uma reforma tributária para o extrajudicial, ou para que o setor daqui um pouco realmente consiga conquistar aí algum tipo de regime especial, que por enquanto não nos abraça. Tá bom? Por hora, eu acho que é o que eu queria trazer para vocês. O Dr. Zocum deve complementar a questão legislativa e depois a gente está aberto para perguntas. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Evandro. É extremamente importante a gente ouvir exatamente da contabilidade do profissional que nos repassa essa parte prática da nota fiscal e do ISS, que de alguma forma ainda está aí, e a gente não sabe. Muitos cartórios, inclusive, pelo menos lá em Minas, a gente emite recibo, tá? E aí nós ficamos nessa dúvida, a gente emite recibo, emite nota, faz os dois, para de fazer, mas antes de eu falar para o doutor Maurício, eu acho que o importante é que a gente fale com a nossa prefeitura, não é isso? Exatamente. Perfeito, doutor. Vamos ouvir o doutor Maurício e a gente fica aberto para perguntas. Nossa, eu nunca usei isso. Sempre nada. Bom, Cláudia, minha querida, tudo bem? Como vai? Doutor Romero, muitíssimo obrigado. Quero agradecer a presença de todos. Fernanda, minha queridíssima amiga, Evandro. É um prazer estar aqui na presença de todos. E ao meu dileto amigo Ulisses, que também é o nosso queridíssimo amigo Germano, é um farol para todos nós. Eu vou tomar liberdade de ser o mais objetivo e sintético possível, explicando por que a reforma tributária ocorreu, como a reforma tributária ocorreu e quais são os impactos da reforma tributária para a atividade notarial e de registro. Então, por que ocorreu, como ocorreu e os impactos disso. Essa é a divisão. Eu, na faculdade de Direito, eu procuro, ao longo do tempo, isso era só no giz e na anotação na lousa. Mas eu percebi que é muito mais, digamos, proveitoso que a gente possa acompanhar de alguma maneira alguns concatenamentos lógicos, sob pena de sujeito ficar anotando e se perdendo tempo. Então, tomei a liberdade de fazer uma pequena apresentação que tem esse propósito, se eu soubesse para onde apontar, né? Porque, bom, qual que é a lógica, primeiro, só para começar? O sistema tributário brasileiro, eu digo isso porque a minha origem é no direito tributário. Aliás, quando terminei a faculdade, tive aula com um professor monumental de direito tributário, que é o Roque Antônio Carrasco, que eu sou titular da nossa faculdade, junto com Paulo de Barros Carvalho, que é um outro titular. Nós éramos, assim, eu gostava muito de tributário. Eu achava todas as matérias na faculdade chatas até chegar ao direito tributário, porque eu via a lógica no direito tributário. Depois eu tive aula com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, que é o catedrático da faculdade, e eu vi a lógica também no direito administrativo. Eu resolvi bater com os dois pés, no direito tributário e no direito administrativo. Mas eu comecei lá no tributário. E o tributário era um caos. Por que o tributário era fundamentalmente caótico? Porque o modelo brasileiro, ele é um modelo, vou usar aqui uma expressão econômica, cumulativo. O que é a figura do cumulativo? Era, você pagava um tributo, uma vez pago o tributo, aquilo transmitia para uma outra etapa de uma cadeia produtiva, mas você cobrava tributo sobre tributo. O que significava dizer que havia multiplicidade de tributação numa dada cadeia produtiva, de tal maneira que um tributo que era sobre uma base, isso de alíquota 10, no final da história, somando tudo, era como se o tributo tivesse incidido sobre 60%, 70%. Isso tornava a carga tributária no Brasil muito intensa. Vou dar só um detalhe da Receita Federal. A minha esposa é procuradora da Fazenda, isso é um dado concreto. O Brasil, ele arrecada mais ou menos uns 34% do PIB. Só que a carga tributária, esse 34% do PIB, vem, na realidade, de alguns setores onde existe a fiscalização. Esses setores são tributados a 60%. O que ocorre no resto? Sonegação. Existe um ponto máximo no direito, isso na ciência econômica, né? Que quando a tributação é uma curva dessa forma. Aqui nessa parte a tributação é ótima, porque há pouca
a pouca sonegação, você vai aumentando a tributação. A partir do momento que a tributação aumenta tanto, começa a haver a sonegação, porque fica tão grande que o pessoal começa a sonegar. É uma curva de natureza econômica. O que houve no Brasil? Bom, o sistema tributário está meio falho. Está falho, ele incentiva a sonegação, então nós precisamos mudar o sistema. E aí nós copiamos o modelo, que é o modelo europeu do IVA, Imposto ao Valor Agregado, e trouxemos para o Brasil para fundamentalmente dizer o seguinte: quem paga é o usuário final, é quem está adquirindo o produto. Então, no final dos contos, o modelo brasileiro tem um conjunto de incentivos tributários que, muda para o meu estado, adotar um incentivo tributário, porque aqui eu vou dar um benefício no plano do ISS, do ICMS. Acabou. Acabou. Isso incentivava distorções. Como é que o sistema tributário mudou agora? Eles pegaram o IVA e trouxeram para o Brasil e criaram uma figura chamada IVA dual. Por que é o IVA dual? A emenda constitucional, que disciplina a matéria, criou 2 tributos que vão agregar vários desses. Criou o CBS, que é a contribuição sobre contribuição sobre benefícios essenciais e previdenciários, que vai substituir o PIS e a COFINS. Pronto, esse é o CBS. E tem o IBS. O IBS vai agregar vários tributos federais, estaduais e municipais. O IPI federal, o ICMS estadual e o ISS municipal, e é onde vocês entram. Esta reforma tributária ela produziu alguns benefícios e algumas distorções. Quais foram os benefícios? Para alguns setores produtivos, vai reduzir carga tributária. Por exemplo, setor industrial. Vai reduzir a carga tributária, acabou. Por quê? Porque é um sistema que dá direito de crédito ou débito. Para onde que vai aumentar a carga tributária? Onde há prestação de serviço. Onde a prestação de serviço vai aumentar a carga tributária enormemente. Dou um exemplo. Eu advogo para algumas concessionárias de serviço de saneamento. Elas hoje pagam PIS e COFINS e ISS a 5%. A carga estimada que elas vão pagar agora vai ser de 28%. Ou seja, quando vocês forem comprar água, quando vocês forem adquirir água, a carga tributária vai aumentar. Então, em alguns setores, nós vamos chegar aqui perto da atividade notarial, onde hoje a carga tributária é do quê? ISS, 5%. Agora vai ser o quê? Emolumentos, que antes era emolumentos mais 5%, 3%, dependendo do município. Hoje vai ser emolumentos mais 28%. Esse vai ser o impacto real. É isso que vai acontecer. Nós vamos tratar desse modelo. Então, a razão de ser da mudança de sistema é que ele era esquizofrênico. Ele foi simplificado para virar um IVA, que é um imposto ao valor agregado, mais segregado. Então, é disso que nós vamos falar. Então, o que acontece? Em 2026, nós temos um período de teste. Por que o período de teste? Eu vou dizer aqui. O período de teste é pela seguinte razão. Pronto. Há pouco eu estou no parapeito, ia ser um show caindo, né? Vocês vão ver a minha habilidade no judô e no jiu-jitsu. Ia fazer rolagem. Não vai acontecer. Então, por que o teste de 2026? Há uma determinação constitucional, segundo a qual a carga tributária ela não pode passar de um dado patamar do PIB num primeiro começo de instalação. Por quê? A ideia fundamental por trás da reforma tributária é a neutralidade. O que é a neutralidade? O sistema muda sem aumento de carga tributária. Mas é claro que, por exemplo, se olha para o notário registrador, vai aumentar. Para a indústria vai diminuir. O que na realidade, a reforma tributária propõe? Que toda a carga tributária cobrada sobre a atividade produtiva brasileira não ultrapasse um dado patamar. Então, para uns vão subir, para outros vai descer, mas o que importa para o sistema tributário? Que essa carga não aumente acima de um dado patamar. Para que serve o período de teste? Para apurar isso. Por que o doutor Evandro estava falando da necessidade de nota fiscal? Como é que vocês acham que a Receita vai estimar quanto de tributos ela vai arrecadar se ela não obtiver as informações de você? Então, por isso que a necessidade começou a se implantar, a necessidade das pessoas começarem a emitir nota fiscal no modelo nacional, para que a administração tributária, isso sem recolher o CBS e o IBS. Contribuição sobre bens e serviços, imposto sobre bens e serviços, que esse é o CBS e o IBS. Escapou o nome na hora, agora já me lembrei. Então, por que ela faz isso? Ela fala, puxa, eu vou fazer um piloto, vou fazer um teste, sem ninguém recolher, porque a partir do piloto eu vejo, aplicando uma alíquota, quanto que no final da história isso vai gerar de tributação. Se eu sei quanto vai gerar de tributação, eu consigo estimar qual vai ser o patamar que eu vou gravar a atividade econômica brasileira. Então, está aqui esse período de teste. Em 2027, isso não impacta para vocês, já começa a valer. Já começa a valer, mas para quem desempenha uma atividade produtiva sujeita à incidência de PIS e COFINS, que são duas contribuições previdenciárias. Notário registrador não recolhe PIS,
não recolhe por fins, então não tem nada a ver para vocês fiquem tranquilos. Onde é que o bicho começa a pegar para você? Começa a pegar aqui, ó. De 2027 para 2033 vai começar a ser fixado de modo gradual. E o ISS começa a entrar nessa brincadeira. O ISS vai ser paulatinamente extinto durante um sistema faseado. Então, você começa a reduzir a carga tributária do ISS, começa a pagar IBS assim por distante, e assim por diante. Qual que é a peculiaridade do IBS? Ele é um imposto, como você pode ver, que pertence a 3 pessoas políticas competentes. Consegue entender? Pertence à União, porque tem o IPI. Pertence aos estados, que tem o ISS. Mas também pertence aos municípios, que é o ISS. Portanto, existe um condomínio tributário sobre esse tributo, que é o chamado IBS. Isso está gerando, como o doutor Evandro mencionou, algumas, digamos, batidas de cabeça que nós vamos tratar aqui agora. Então, o que vai acabar acontecendo? Durante algum tempo, vocês, notários registradores, o pessoal da Aposentadoria também, vai ter que ficar examinando 2 coisas. Recolher o IBS e também recolher o ISS. Vocês conseguem entender? Então, na verdade, vai haver um período de transição que tende a terminar em 2033. Tudo bem? Então, tá aqui. Vamos lá. É ruim isso aqui, hein? Aonde é que está? Ah, é aqui que está apontado? Ah, muito bem. Então vamos lá. Não é aqui. É lá? Mas está meio longe, né? Não era o caso de estar aqui mais perto. Bom, mudou. Mudou, mas não volta, né? Tá. Bom, tudo bem. Então vamos apresentar os pontos controvertidos aqui. Bom, vamos lá. O que está sendo formado? O GT é um grupo de trabalho. Que grupo de trabalho é esse que está sendo formado? Foi criado o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. Foi criado um comitê gestor. O que é o comitê gestor? No âmbito federal, a gente tem a Receita Federal, não tem? Que cuida de todo o sistema de arrecadação dos impostos sob competência deles. Como é que você vai... Qual que é a figura jurídica que vai cuidar do IBS, perdão, do IBS, que é um tributo que tem um condomínio? Eles vão criar uma autarquia interfederativa. Consegue entender? Uma verdadeira agência reguladora, chamada Comitê Gestor, que vai cuidar do quê? Vai cuidar do regime de tributação via IBS. O que é essa autarquia, essa agência reguladora, e tem natureza de autarquia mesmo, ela vai fazer? Ela vai pegar, receber o pagamento e vai dividir entre as pessoas políticas competentes. É isso que ela vai fazer. Quem participa desse comitê? Fiscais e agentes das 3 pessoas políticas: União, Estado, Município e Distrito Federal. Então é isso que está acontecendo. E esse é o momento em que nós estamos, né? Hoje nós temos uma tensão, porque o que ocorre? Quem está mais preocupado com o IBS? Não é a Receita Federal. Quem é? É a fiscalização estadual e a fiscalização municipal. Eles estão preocupados, porque aquilo vai impactar na arrecadação deles. Então, quem, por assim dizer, está adotando o protagonismo no âmbito do comitê gestor do IBS? São fiscais estaduais e são fiscais municipais. Nós, pela Noreg, eu tive a honra de representar a Noreg, nós fomos numa reunião do comitê gestor. Quantos fiscais da Receita Federal estavam presentes? Nenhum. Nenhum. Não é a preocupação deles. E aí, então, começaram, é um debate, sem brincadeira, dos técnicos das receitas estaduais e municipais tentando entender uma lógica, um todo, assim, esquizofrênica, nos 27 estados da federação, como é que era o sistema de tributação da atividade notarial de registro. Você acha que o fiscal do município vai saber o que está acontecendo no outro estado? Nem sabe. Então, eles vieram com dúvidas para saber como é que eles vão implementar o IBS na atividade notarial de registros. Quando for apontar o passador para aquele rapaz que está de azul em pé, Tem vários rapazes de azul em pé. Não em pé, só um ali. Ah, mas tem outro ali. Ah, o outro andando. Tá bom, você. Tá bom, obrigado. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos agora uma janela de oportunidade. O que é isso? Por que a janela de oportunidade? Porque eles não sabem do que eles estão tratando. Então, nós temos a capacidade de modelar nesse momento, mas modelar no sentido virtuoso, positivo, trazendo informações técnicas, conhecimento que eles não sabem, porque se vier uma regulação errada no ponto no tema do IBS, isso vai impactar em toda a atividade notarial de registro e também para a correção. Então, isso impacta para todos. Agora, chega um pessoal da Receita, né, das estaduais municipais, é por fora, não é?
A resposta é claro que é por fora. É claro que é por fora, é evidente que é por fora. Então, por quê? Porque a mecânica é essa. Agora, por que a mecânica é essa? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o Ulisses. Qual que é a lógica, né, do IBS-CBS? Vamos imaginar que eu sou notário registrador, o doutor Ulisses é alguém que vai prestar serviço para o notário registrador. Por exemplo, refeições. O sistema do IBS é, eu adquiro o produto do Ulisses. Eu sou, neste vínculo, usuário final, vocês conseguem entender? Eu sou o consumidor. Quem que vai ter que pagar o IBS e o CBS no fornecimento de quentinhas? Sou eu. Então eu vou pegar, vou comprar e destacado na nota vem lá o CBS e o IBS. Show. Eu vou prestar atividade notarial de registro. No final da história, o que eu vou fazer? Emolumentos mais o IBS. Tem CBS? Não tem, porque eu não pago o CBS, mas tem lá o IBS. É claro, é como se fosse naquela conta... Vocês já viram conta de celular, que vem conta de celular mais PIS, COFINS, ou conta de luz, né? Conta de luz mais PIS, COFINS, FUS... Transmissão. É isso que vai acontecer. Então, o usuário final paga tudo. O que eu vou fazer como notário registrador? Eu tenho que pagar IBS no final. Vamos imaginar 10. Mas quanto de crédito que eu tomei aqui do Ulisses? Quando o Ulisses me vendeu, e destacado na nota, tem lá o IBS de 3. Show de bola. Eu recebi onerando 3, tenho que pagar 7, eu vou fazer um conto de contas. Era 10 então, né? 10, né? 10 na venda, menos 3 que eu tenho de crédito, qual que é o resultado final? 7. Então, no final da história, eu vou, além dele pagar, o resultado final é que eu tenho que pagar, eventualmente, uma diferença que seja de 3, que é um sistema de crédito e débito, consegue entender? É um sistema não cumulativo que vai acontecer, ou no final, mas se houver uma diferença, você que vai pagar com o sistema de crédito e débito. Por isso, a importância de, no final da história, todas as atividades vocês terem destacado para o usuário final adquirir para gerar um sistema de crédito e débito. Então, esta ideia fundamental a respeito. Então, aí, é importante haver nessa identificação da notificação fiscal, ou da nota fiscal, a indicação exatamente do crédito e do débito. Pergunta, ele está aqui. Qual que é a peculiaridade da atividade notarial de registro? Cara, cada estado disciplina os fundos de um jeito. E o fundo, se vocês vejam a loucura, alguns fundos, eles são destacados dos emolumentos. Vou dar o exemplo de São Paulo. São Paulo prevê 100% de emolumentos. Quanto que é devido ao notário registrador? Só 66% disso. 33%, a própria lei paulista já diz o quê? Vai ser destinado a quem? Tribunal de Justiça, Procuradoria, Ministério Público, e aí Fundo de Compensação da Atividade Notarial de Registro. Então, no final da história, a lei prevê 100 de emolumentos, mas ele efetivamente recebe o quê? 66. Aí o fiscal, do outro lado, pensando, então, do 100 que você cobra, eu só vou poder cobrar o IBS sobre o quê? Sobre 66, porque o resto não é receita própria. Ok. Bom, é assim no Brasil todo? Não, não é assim no Brasil todo. Não é. Outros estados, por exemplo, Bahia, dos 100% de emolumentos, as serventias baianas ficam com 47%. O resto, que são 53%, vão para o tribunal. Outros estados, por exemplo, Santa Catarina, ocorre uma coisa diferente. 100% dos emolumentos ficam com o notário registrador e tem o selo. Só que quem paga o selo é o próprio notário registrador. Lá no selo está embutido o resto. Então, o que nós temos? Uma ausência total de uniformidade. O que o fiscal queria? Ele queria fazer o seguinte, olha, eu vou prever que de 100 de emolumentos eu vou dar um desconto padrão. Consegue entender o desconto padrão? Eu vou prever que no Brasil inteiro eu vou presumir que existe um repasse para o fundo de 10, 20, 30 ou 40%. O que ele ia fazer, Ulisses? Do 100, ele ia presumir um desconto de 30 e cobrar o IBS sobre 70. O que eu disse para ele? Impossível. É impossível fazer isso. É impossível fazer por quê? Porque as realidades são diferentes. Então, o que nós estamos enfrentando agora no comitê gestor? Como tratar disso? A doutora Fernanda, que é o renda das minhas homenagens, está fazendo um mapa de todos os estados brasileiros para explicar ao comitê gestor aonde que existe realmente a tributação. Como é que é o sistema de tributação, que é um pouco esquizofrênico e aloprado no Brasil inteiro, por quê? Decorre de legislação estadual. E explicando para eles que cada estado pode mudar esta lei que disciplina a respeito dos fundos, o que significa dizer a necessidade de uma constante adaptabilidade do sistema de nota fiscal às realidades dos múltiplos estados.
O que eles queriam? O modelo nacional. O que eles têm? O modelo estadual. Como então conciliar um modelo de fundos estaduais com um modelo nacional? Há algumas soluções. Há algumas soluções que nós estamos concebendo, mas não é essa que eles estão imaginando. É criar um campo na nota fiscal onde, teoricamente, o notário registrador pode indicar, de acordo com o seu estado, o quanto que ele vai destacar da nota que não lhe pertence. Ou seja, em São Paulo, dos 100, 33% são para o fundo. Chega na Bahia, dos 100, 56 são para o fundo e assim na Santa Catarina, 0 para o fundo. Qual que é o problema disso? Vocês já imaginam a quantidade de fraude que pode haver se você deixar esse campo aberto? Então aí você tem que ter uma mecânica, como fazer uma árvore decisória, né? Assim, para São Paulo você pode clicar nesse campo. Para Minas Gerais você clica no outro campo. Mas vocês imaginam um comitê gestor tendo que fazer nota fiscal para o Brasil inteiro, eles criarem 27 notas fiscais para atividade notarial de registro, uma diferente da outra e mutável de acordo com o tempo? Eles não querem isso. Eles querem simplificar, nós estamos na luta para revelar que não é possível fazer a simplificação do jeito que eles querem. Bom, é esse. Então aqui eu procurei demonstrar ao pessoal da Receita, né? Os percentuais variam de estado para estado, há fundos com denominação específica. Está desafiador. Tão desafiador quanto o regime tributário é esse passador. E a inviabilidade técnica de fazer a parametrização que eles queriam, ou seja, botar uma alíquota de desconto uniforme para o Brasil todo. Então isso não vai dar para fazer. O que nós apresentamos de solução para ele? Então, um campo específico aberto para você lançar isso na nota fiscal. Eles querem isso? Eles não querem isso. Mas vai ter outra solução? Ao nosso juízo não há outra solução. Mas eles têm que deixar. Qual que é a alternativa? Deixa um campo aberto, só que com base na legislação que a Noreg do Brasil fornecerá, eles vão criando campos específicos para cada um dos estados. É o que dá para fazer, é o que dá para fazer de forma mais justa. Pergunta. Todo mundo vai falar. Nota fiscal pode ser por ato? Ou pode ser como muitos fazem? Não, vou apresentar uma nota fiscal no final do mês ou no final do exercício. A resposta é não. Resposta do comitê gestor, não. Tem que ser ato por ato. Mas por que ato por ato? Por uma razão muito simples. Ulisses vai me vender uma quentinha. Ele me vende uma quentinha, eu tenho um contrato mensal com ele. Ele pode me emitir a nota mensal. Uma pergunta, o ato é praticado em qual base? Ele é um ato jurídico de natureza instantânea. Ou quando tem aquele depósito prévio, até pode ser fracionado, mas o ato é instantâneo. O serviço é prestado naquele momento. Então, no momento em que ele é prestado, você tem que emitir a nota. Claro, existem umas alternativas, né? O que está perfeitamente possível. Chega alguém com 19 atos, precisa emitir uma nota para cada ato? Não, você pode fazer o quê? Os 19 para aquela mesma pessoa. Agora a dificuldade. Existem alguns estados, vocês não vão acreditar, mas é verdade, que existem regimes distintos de fundos para cada tipo de ato. Vocês conseguem entender? Então, assim, para um ato tal, o fundo se calcula de uma forma. Para ato tal, o fundo você vai calcular de outra forma. Qual foi a resposta do comitê? Bicho, se o sistema de fundo para cada ato diferente, não tem jeito. Tem que ser uma nota fiscal para cada ato. Por quê? Porque o regime tributário é diferente. Então, no final da história, eu vou usar uma expressão de Camões, né? Cessa tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se alevanta, dizia Camões. Acabou. Então, o modelo que vocês tinham de só emite uma nota no final do mês, ou no final do dia, esquece, acabou. Acabou, não tem mais disso. Mas eu não tenho sistema para isso. Não. Sistema você pode contratar, que você não quer contratar. Claro, vai dar uma dificuldade, tem um custo, mas vai ter que contratar. Vai ter que contratar para quê? Para emitir uma nota fiscal, mas é muito difícil. É tudo sistema eletrônico, não tem mais. Ninguém mais emite boleto na munheca, né? Não tem isso. Tá, algum outro interior lá, mas tem isso. Gente, é tudo sistema eletrônico. É sistema que faz isso. Então, se chegar um camarada, é o sistema que pega a nota e emite automaticamente. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Mas vocês acham que eles vão mudar por causa de vocês? Vocês acham que a Receita Federal, o IBS, o CBS vai mudar por força de vocês? Não vai mudar. Não vai mudar. Então, assim, preparem-se para uma adaptação que vocês terão que obrigatoriamente realizar. Atos gratuitos. Essa é uma dúvida que eles têm. Por que o ato gratuito? O ato gratuito tem prestação de serviço? Mas qual que é o custo? Zero. O custo é zero.
emite nota fiscal? Emite. Então você imagina, por qualquer razão, alguém chega na sua serventia com 10 atos. Um deles é gratuito. Você tem que emitir uma nota fiscal para o ato gratuito e o resto pode seguir normal. Por quê? O que vai mudar a emissão da nota é o sistema de tributação. Mudou o sistema de tributação, vai ter que emitir uma nota fiscal separada. Esta é a orientação do comitê gestor. Ai, meu Deus, aonde que eu vou emitir a minha nota fiscal? Porque isso é um problema real. O que o sistema tributário criou? Só vai ter um registro de informação do contribuinte. Qual que é? CNPJ. Mas CNPJ é para pessoa jurídica. Não, gente. O direito cria suas próprias realidades. Para fins penais, doutor Romero, quando que começa o dia para viabilizar a prisão em flagrante delito? A que horas? Acho que é 6 da manhã, não é? Que horas começa a fazer? Ninguém ingressará na casa da pessoa para realizar, senão, na casa da pessoa durante a noite, senão para realizar prisão em flagrante delito. Então, quando que juridicamente começa o dia? Acho que é às 6 da manhã. Acho que é às 6 da manhã. Só que você pode chegar em algum lugar, 6 da manhã está escuro. Ser, digamos, luminosamente, ser noite. Mas juridicamente é dia, para fins penais. Então o direito ele vai criando as suas próprias realidades. Então o que eu quero dizer para vocês? Gente, vocês acham que o CNPJ é para pessoa jurídica, mas é da cabeça de vocês, né? Porque tecnicamente o direito cria suas próprias realidades e pode dizer, o doutor Romero, agora, o senhor dá aula, o senhor vai ter que se inscrever no CNPJ. Mas eu não sou pessoa jurídica, mas não importa. É um registro para fim de recolhimento tributário. Podia chamar de abacaxi, melancia, podia chamar de lua, eu vou chamar de o quê? CNPJ. Então, doutor Romero, o senhor vai ter que abrir um CNPJ. Se o senhor quiser dar uma aula, o senhor vai ter que emitir nota. Por que ele vai emitir nota? Se eu tenho uma empresa de ensino e o senhor vai dar aula nessa minha empresa, como é que eu vou lhe pagar? Eu vou lhe pagar de alguma forma, eu posso pagar por fora, evidentemente. E o senhor vai emitir contra mim o quê? Uma nota, prevendo o quê? A cobrança do quê? Do CBS e IBS. Eu vou pegar essa nota e vou tomar crédito. Mas para isso tem que ter um cadastro unificado. Qual que é esse cadastro? CNPJ. Mas a serventia não tem CNPJ. Mentira, tem. Claro que tem CNPJ. A Receita Federal já impõe a obrigatoriedade do CNPJ. Agora, olha, e isso que nós estamos trabalhando, olha o que o comitê gestor quer. O objeto muda de acordo com a perspectiva de quem vê, né? Então, o objeto é um só, mas ele muda do ângulo que você vê. Então, agora é meio-dia, mas para quem está na Austrália, está nascendo o dia. E para quem está na Europa, o dia está terminando. Então, assim, para um é nascer ou pôr do sol do dia, mas o momento do dia é exatamente o mesmo. Vocês conseguem entender? Então, o que está mudando? A perspectiva da pessoa. Então, vou dar a perspectiva do CNPJ para quem está dentro do comitê. Lucum, dizem eles. Cara, o CNPJ eu uso aqui no meu município, da serventia, para pegar o alvará de bombeiro, para fazer registro no IPTU. Eu uso o CNPJ da serventia para isso. Eu não posso confundir o CNPJ para esse fim com o CNPJ tributário. Aí tem um gênio que falou, vamos criar um segundo CNPJ. Eu digo, não, meu Deus, imagina uma pessoa com 2 CPFs, 2 RGs. Não faz muito sentido. Mas vou dizer muito objetivamente o que eles querem. Eles querem criar um segundo CNPJ. Mas lembra que eu falei para vocês que lá no comitê gestor a Receita não estava presente? Quem que vai emitir o CNPJ? É a Receita Federal, né? Acho que eles só esqueceram de combinar com os russos, né? Só esqueceram de avisar a Receita Federal que eles têm essa intenção. Mas, objetivamente, me parece que é o seguinte, esqueçam, ao longo do tempo, vai desaparecer emissão de nota fiscal pelo CPF, desapareceu completamente, porque o modelo tributário está calcado no sistema de crédito e débito pela emissão do quê? Via CNPJ. Eu, Maurício Zouco, teria que criar um CNPJ. Sim, eu dou aula, coisa tal, o curso parece, não é o caso aqui, porque ela é gratuita, mas se eu quiser emitir uma nota, por exemplo, dou aula na GV do Rio, dou aula, sei lá, na UERJ, vou fazer uma banca na UERJ, ou a banca na USP, que seja. Aí eu, quero te pagar o que chamam de jeton. Para pagar o jeton, que é participação na banca, o que eu vou ter que fazer? Emitir uma nota com o meu CNPJ. Consegue entender? Então mudou o regime de emissão de nota. E problema, serventias interinas. As serventias vagas são ocupadas pelos interinos. O que vai acontecer? Vou usar o pessoal do Tribunal de Justiça. Vai ter que emitir nota fiscal. Ato a ato. E quer saber? Posição da Receita. Prepare-se. Vão recolher tributo.
Tribunal de Justiça vai começar a recolher IBS, CBS. E por quê? Claro, quando a serventia está claro. Ele, Tribunal de Justiça, não, né? Porque ele tem um preposto que está na serventia, que vai efetuar esse recolhimento, mas vai ter que efetuar o recolhimento de todas as atividades. Há uma ideia segundo a qual, olha, a serventia, quando é declarada a vaga, retorna para a titularidade estatal. Como retorna para a titularidade estatal, é imune. Só que, ok, olhar por uma perspectiva está certo. Vamos olhar pela perspectiva da serventia de notas. Notas é competição, não é? Certo ou não? Notas é competição. Calcule o custo, lembra que o custo ele é o emolumentos mais o custo de 28%, certo ou não? Se for imune, se uma serventia que passou a titularidade do Estado é imune, ele vai cobrar emolumentos mais quanto? 0. Por outro lado, o quê? Uma quebra total na livre competição. É impossível. É impossível. Senão haverá o quê? Então, quem em sã consciência vai fazer uma escritura numa serventia que paga emolumentos mais 28, se pode numa serventia que é, digamos, titularizada pelo Estado transitoriamente e pagar emolumentos mais 0. Não existe isso. Ou seja, e até o artigo 173 da Constituição da República diz que o Estado não desempenhar atividade no domínio econômico sem observar as mesmas regras que são aplicáveis ao particular. Qual é a regra aplicável ao delegatário? Paga tributo. Qual é a regra que tem que ser aplicável ao Estado? Paga tributo. Claro que havia uma dúvida, meu Deus, não vai ser por dentro, vai ser por fora. Chega um pessoal da Receita, né, das estaduais municipais, é por fora, não é? A resposta é claro que é por fora. É claro que é por fora, é evidente que é por fora. Então, por quê? Porque a mecânica é essa. Agora, por que a mecânica é essa? Então, vamos pegar, por exemplo, aqui o Ulisses. Qual que é a lógica, né, do IBS-CBS? Vamos imaginar que eu sou notário registrador, o doutor Ulisses é alguém que vai prestar serviço para o notário registrador. Por exemplo, refeições. O sistema do IBS eu adquiro o produto do Ulisses. Eu sou, neste vínculo, usuário final. Vocês conseguem entender? Eu sou o consumidor. Quem que vai ter que pagar o IBS e o CBS no fornecimento de quentinhas? Sou eu. Então eu vou pegar, vou comprar e destacado na nota vem lá o CBS e o IBS. Show. Eu vou prestar atividade notarial de registro. No final da história, o que eu vou fazer? Emolumentos mais o IBS. Tem CBS? Não tem, porque eu não pago o CBS, mas tem lá o IBS. É claro, é como se fosse naquela conta... Vocês já viram conta de celular, que vem conta de celular mais PIS, COFINS, ou conta de luz, né? Conta de luz mais PIS, COFINS, FUS... Transmissão. É isso que vai acontecer. Então, o usuário final paga tudo. O que eu vou fazer como notário registrador? Eu tenho que pagar IBS no final. Vamos imaginar 10. Peraí, mas quanto de crédito que eu tomei aqui do Ulisses? Quando o Ulisses me vendeu, e destacado na nota, tem lá o IBS de 3. Show de bola. Eu recebi onerando 3, tenho que pagar 7, eu vou fazer um ponto de contas. Era 10 no final da história, né? 10, né? 10 na venda, menos 3 que eu tenho de crédito, qual que é o resultado final? 7. Então, no final da história, eu vou, além dele pagar, o resultado final é que eu tenho que pagar, eventualmente, uma diferença que seja de 3, que é um sistema de crédito e débito, consegue entender? É um sistema não cumulativo que vai acontecer, ou no final, mas se houver uma diferença, você que vai pagar com o sistema de crédito e débito. Por isso, a importância de, no final da história, todas as atividades vocês terem destacado para o usuário final adquirir para gerar um sistema de crédito e débito. Então, esta é a ideia fundamental a respeito. Então, aí, é importante haver nessa identificação da notificação fiscal, ou da nota fiscal, a indicação exatamente do crédito e do débito. Pergunta, ele está aqui. Qual que é a peculiaridade da atividade notarial de registro? Cara, cada estado disciplina os fundos de um jeito. E o fundo, se vocês vejam a loucura, alguns fundos, eles são destacados dos emolumentos. Vou dar o exemplo de São Paulo. São Paulo prevê 100% de emolumentos. Quanto que é devido ao notário registrador? Só 66% disso. 33%, a própria lei paulista já diz o quê? Vai ser destinado a quem? Tribunal de Justiça, Procuradoria, Ministério Público, e aí Fundo de Compensação da Atividade Notarial de Registro. Então, no final da história, a lei prevê 100 de emolumentos, mas ele efetivamente recebe o quê? 66. Aí o fiscal, do outro lado, pensando, então, do 100 que você cobra, eu só vou poder cobrar o IBS sobre o quê? Sobre 66, porque o resto não é receita própria. Ok. Bom, é assim no Brasil todo? Não é assim no Brasil todo. Não é. Outros estados, por exemplo, Bahia, dos 100% de emolumentos,
As serventias baianas ficam com 47. O resto, que são 53, vão para o tribunal. Outros estados, por exemplo, Santa Catarina, ocorre uma coisa diferente. 100% dos emolumentos ficam com o notário registrador e tem o selo. Só que quem paga o selo é o próprio notário registrador. Lá no selo está embutido o resto. Então, o que nós temos? Uma ausência total de uniformidade. O que o fiscal queria? Ele queria fazer o seguinte: olha, eu vou prever que de 100 de emolumentos eu vou dar um desconto padrão. Consegue entender o desconto padrão? Eu vou prever que no Brasil inteiro eu vou presumir que existe um repasse para o fundo de 10, 20, 30 ou 40%. O que ele ia fazer, Ulisses? Do 100, ele ia presumir um desconto de 30 e cobrar o IBS sobre 70. O que eu disse para ele? Impossível. É impossível fazer isso. É impossível fazer por quê? Porque as realidades são diferentes. Então, o que nós estamos enfrentando agora no comitê gestor? Como tratar disso? A doutora Fernanda, que é o renda das minhas homenagens, está fazendo um mapa de todos os estados brasileiros para explicar ao comitê gestor aonde que existe realmente a tributação. Como é que é o sistema de tributação, que é um pouco esquizofrênico e aloprado no Brasil inteiro, por quê? Decorre de legislação estadual. E explicando para eles que cada estado pode mudar esta lei que disciplina a respeito dos fundos, o que significa dizer a necessidade de uma constante adaptabilidade do sistema de nota fiscal às realidades dos múltiplos estados. O que eles queriam? O modelo nacional. O que eles têm? O modelo estadual. Como então conciliar um modelo de fundos estaduais com um modelo nacional? Há algumas soluções. Há algumas soluções que nós estamos concebendo, mas não é essa que eles estão imaginando. É criar um campo na nota fiscal onde, teoricamente, o notário registrador pode indicar, de acordo com o seu estado, o quanto que ele vai destacar da nota que não lhe pertence. Ou seja, em São Paulo, dos 100, 33% são para o fundo. Chega na Bahia, dos 100, 56 são para o fundo e assim na Santa Catarina, 0 para o fundo. Qual que é o problema disso? Vocês já imaginam a quantidade de fraude que pode haver se você deixar esse campo aberto? Então aí você tem que ter uma mecânica, como fazer uma árvore decisória, né? Assim, para São Paulo você pode clicar nesse campo, para Minas Gerais você clica no outro campo. Mas vocês imaginam um comitê gestor tendo que fazer nota fiscal para o Brasil inteiro, eles criarem 27 notas fiscais para atividade notarial de registro, uma diferente da outra e mutável de acordo com o tempo? Eles não querem isso. Eles querem simplificar, nós estamos na luta para revelar que não é possível fazer a simplificação do jeito que eles querem. Bom, é isso. Então aqui eu procurei demonstrar ao pessoal da Receita, né? Os percentuais variam de estado para estado, há fundos com denominação específica. Está desafiador. Tão desafiador quanto o regime tributário é esse passador. E a inviabilidade técnica de fazer a parametrização que eles queriam, ou seja, botar uma alíquota de desconto uniforme para o Brasil todo. Então isso não vai dar para fazer. O que nós apresentamos de solução para ele? Então, um campo específico aberto para você lançar isso na nota fiscal. Eles querem isso? Eles não querem isso. Mas vai ter outra solução? Ao nosso juízo não há outra solução, mas eles têm que deixar. Qual que é a alternativa? Deixa um campo aberto, só que com base na legislação que a Noreg do Brasil fornecerá, eles vão criando campos específicos para cada um dos estados. É o que dá para fazer, é o que dá para fazer de forma mais justa. Pergunta, todo mundo vai falar, nota fiscal pode ser por ato? Ou pode ser como muitos fazem, não, vou apresentar uma nota fiscal no final do mês ou no final do exercício? A resposta é não. Resposta do comitê gestor, não. Tem que ser ato por ato. Mas por que ato por ato? Por uma razão muito simples. Ulisses vai me vender uma quentinha. Ele me vende uma quentinha, eu tenho um contrato mensal com ele. Ele pode me emitir a nota mensal. Uma pergunta, o ato é praticado em qual base? Ele é um ato jurídico de natureza instantânea. Ou quando tem aquele depósito prévio, até pode ser fracionado, mas o ato é instantâneo. O serviço é prestado naquele momento. Então, no momento em que ele é prestado, você tem que emitir a nota. Claro, existem umas alternativas, né? O que está perfeitamente possível. Chega alguém com 19 atos, precisa emitir uma nota para cada ato? Não, você pode fazer o quê? Os 19 para aquela mesma pessoa. Agora a dificuldade. Existem alguns estados, vocês não vão acreditar, mas é verdade, que existem regimes distintos de fundos para cada tipo de ato. Vocês conseguem entender?
Então, assim, para um ato tal, o fundo você calcula de uma forma. Para ato tal, o fundo você vai calcular de outra forma. Qual foi a resposta do comitê? Bicho, se o sistema de fundo para cada ato é diferente, não tem jeito. Tem que ser uma nota fiscal para cada ato. Por quê? Porque o regime tributário é diferente. Então, no final da história, eu vou usar uma expressão de Camões, né? Cessa tudo que a antiga musa canta, que um valor mais alto se levanta, dizia Camões. Acabou. Então, o modelo que vocês tinham de só emite uma nota no final do mês, ou no final do dia, esquece, acabou. Acabou, não tem mais disso. Mas eu não tenho sistema para isso. Não. Sistema você pode contratar, que você não quer contratar. Claro, vai dar uma dificuldade, tem um custo, mas vai ter que contratar. Vai ter que contratar para quê? Para emitir uma nota fiscal, mas é muito difícil. É tudo sistema eletrônico, não tem mais. Ninguém mais emite boleto na munheca, né? Não tem isso. Tá, algum outro interior lá, mas tem isso. Gente, é tudo sistema eletrônico. É sistema que faz isso. Então, se chegar um camarada, é o sistema que pega a nota e emite automaticamente. Vai dar um pouco mais de trabalho? Vai. Mas vocês acham que eles vão mudar por causa de vocês? Vocês acham que a Receita Federal, o IBS, CBS vai mudar por força de vocês? Não vai mudar. Não vai mudar. Então, assim, preparem-se para uma adaptação que vocês terão que obrigatoriamente realizar. Atos gratuitos. Essa é uma dúvida que eles têm. Por que o ato gratuito? O ato gratuito tem prestação de serviço? Mas qual que é o custo? Zero. O custo é zero. Emite nota fiscal? Emite. Então você imagina, por qualquer razão, alguém chega na sua serventia com 10 atos. Um deles é gratuito. Você tem que emitir uma nota fiscal para o ato gratuito e o resto pode seguir normal. Por quê? O que vai mudar a emissão da nota é o sistema de tributação. Mudou o sistema de tributação, vai ter que emitir uma nota fiscal separada. Esta é a orientação do comitê gestor. Ai, meu Deus, aonde que eu vou emitir a minha nota fiscal? Que isso é um problema real. O que o sistema tributário criou? Só vai ter um registro de informação do contribuinte. Qual que é? CNPJ. Mas CNPJ é para pessoa jurídica. Não, gente. O direito cria suas próprias realidades. Para fins penais, doutor Romero, quando que começa o dia para viabilizar a prisão em flagrante delito? A que horas? Acho que é 6 da manhã, não é? Que horas começa a fazer? Ninguém ingressará na casa da pessoa para realizar, na casa da pessoa durante a noite, senão para realizar prisão em flagrante delito. Então, quando que juridicamente começa o dia? Acho que é às 6 da manhã, acho que é às 6 da manhã. Só que você pode chegar em algum lugar, 6 da manhã está escuro. Ser, digamos, luminosamente, ser noite. Mas juridicamente é dia, para fins penais. Então o direito ele vai criando as suas próprias realidades. Então o que eu quero dizer para vocês? Gente, vocês acham que o CNPJ é para pessoa jurídica, mas é da cabeça de vocês, né? Porque tecnicamente o direito cria suas próprias realidades e pode dizer, doutor Romero, agora que o senhor dá aula, o senhor vai ter que se inscrever no CNPJ. Mas eu não sou pessoa jurídica, mas não importa. É um registro para fim de recolhimento tributário. Podia chamar de abacaxi, melancia, podia chamar de lua, eu vou chamar de o quê? CNPJ. Então, doutor Romero, o senhor vai ter que abrir um CNPJ, se o senhor quiser dar uma aula, o senhor vai ter que emitir nota. Por que ele vai emitir nota? Se eu tenho uma empresa de ensino e o senhor vai dar aula nessa minha empresa, como é que eu vou lhe pagar? Eu vou lhe pagar de alguma forma, eu posso pagar por fora, evidentemente. E o senhor vai emitir contra mim o quê? Uma nota, prevendo o quê? A cobrança do quê? Do CBS e IBS. Eu vou pegar essa nota e vou tomar crédito. Mas para isso tem que ter um cadastro unificado. Qual que é esse cadastro? CNPJ. Mas a serventia não tem CNPJ. Mentira, tem. Claro que tem CNPJ. A Receita Federal já impõe a obrigatoriedade do CNPJ. Agora, olha, e isso que nós estamos trabalhando, olha o que o comitê gestor quer. O objeto muda de acordo com a perspectiva de quem vê, né? Então, o objeto é um só, mas ele muda do ângulo que você vê. Então, agora é meio-dia, mas para quem está na Austrália, está nascendo o dia. E para quem está na Europa, o dia está terminando. Então, assim, para um é nascer ou pôr do sol do dia, mas o momento do dia é exatamente o mesmo. Vocês conseguem entender? Então, o que está mudando? A perspectiva da pessoa. Então, vou dar a perspectiva do CNPJ para quem está dentro do comitê. Lucum, dizem eles. Cara, o CNPJ eu uso aqui no meu município, da serventia, para pegar o vará de bombeiro, para fazer registro no IPTU. Eu uso o CNPJ da serventia para isso. Eu não posso confundir o CNPJ para esse fim com o CNPJ tributário.
Aí tem um gênio que falou, vamos criar um segundo CNPJ. Eu digo, não, meu Deus, imagina uma pessoa com 2 CPFs, 2 RGs. Não faz muito sentido. Mas vou dizer muito objetivamente o que eles querem. Eles querem criar um segundo CNPJ. Mas lembra que eu falei para vocês que lá no comitê gestor a Receita não estava presente? Quem que vai emitir o CNPJ? É a Receita Federal, né? Acho que eles só esqueceram de combinar com os russos, né? Só esqueceram de avisar a Receita Federal que eles têm essa intenção. Mas, objetivamente, me parece que é o seguinte, esqueçam, ao longo do tempo, vai desaparecer emissão de nota fiscal pelo CPF, desapareceu completamente, porque o modelo tributário está calcado no sistema de crédito e débito pela emissão do quê? Via CNPJ. Eu, Maurício Zouco, terei que criar um CNPJ. Sim, eu dou aula, coisa e tal, o curso parece, não é o caso aqui, porque ela é gratuita, mas se eu quiser emitir uma nota, por exemplo, dou aula na GV do Rio, dou aula, sei lá, na UERJ, vou fazer uma banca na UERJ, ou uma banca na USP, que seja. Aí eu, quero te pagar o que chamam de jeton. Para pagar o jeton, que é participação na banca, o que eu vou ter que fazer? Emitir uma nota com o meu CNPJ. Consegue entender? Então mudou o regime de emissão de nota. E problema, serventias interinas. As serventias vagas são ocupadas pelos interinos. O que vai acontecer? Vou usar o pessoal do Tribunal de Justiça. Vai ter que emitir nota fiscal. Ato a ato. E quer saber? Posição da Receita. Prepare-se. Vão recolher tributo. O Tribunal de Justiça vai começar a recolher IBS, CBS. E por quê? Claro, quando a serventia está claro. Ele, Tribunal de Justiça, não, né? Porque ele tem um preposto que está na serventia, que vai efetuar esse recolhimento, mas vai ter que efetuar o recolhimento de todas as atividades. Há uma ideia segundo a qual, olha, a serventia, quando é declarada vaga, retorna para a titularidade estatal. Como retorna para a titularidade estatal, é imune. Só que, ok, olhar por uma perspectiva está certo. Vamos olhar pela perspectiva da serventia de notas. Notas é competição, não é? Certo ou não? Notas é competição. Calcule o custo, lembra que o custo ele é o emolumentos mais o custo de 28%, certo ou não? Se for imune, se uma serventia que passou a titularidade do Estado imune, ele vai cobrar emolumentos mais quanto? 0. Por outro lado, o quê? Uma quebra total na livre competição. É impossível. É impossível. Senão haverá o quê? Então, quem em sã consciência vai fazer uma escritura numa serventia que paga emolumentos mais 28, se pode numa serventia que é, digamos, titularizada pelo Estado transitoriamente e pagar emolumentos mais 0. Não existe isso. Ou seja, e até o artigo 173 da Constituição da República diz que o Estado não desempenha atividade no domínio econômico sem observar as mesmas regras que são aplicáveis ao particular. Qual é a regra aplicável ao delegatário? Paga tributo. Qual é a regra que tem que ser aplicável ao Estado? Paga tributo. Senão só tem o quê? Uma simetria na competição. Isso, no comitê gestor, é pacífico. Eles vão começar a exigir o pagamento de tudo. IBS e CBS de tudo.